Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Fala Doutor, aqui pela sua TV Gazeta Norte Mineira, canal 2.1, Montes Claros, 26.1, Janaúba e Nova Porteirinha, e para o mundo através das redes sociais, né? Quer seja através do nosso portal, gazetanortemineira.com.br, através do Facebook e através do Instagram. E lembrando também que o programa será disponibilizado posteriormente no YouTube, né? Bem, vocês que têm acompanhado a programação da TV Gazeta, têm acompanhado a programação, têm acompanhado as redes sociais, já sabem que no programa de hoje nós vamos falar sobre reumatismo. E nada melhor do que uma pessoa que é especialista na área. O que é reumatismo? Que doença é essa que muita gente ouve falar, pensa, reumatismo é doença de velho, não é? Mas será se é só de velho? Será se tem muita gente nova aí queixando-se de dores reumáticas, de problemas que o reumatologista pode curar? Ou você está envelhecendo antes da hora? Tudo isso e muito mais no programa Fala Doutor dessa noite. Eu vou entrevistar a doutora Isabela Ferreira Costa Belisário, ela que é reumatologista. Doutora Isabela, boa noite. Boa noite. Prazer tê-la conosco no programa Fala Doutor, mais uma vez, não é? Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo estar aqui com vocês. E lembrando, né, esse programa será reprisado no sábado ao 12:30. Doutora Isabela, reumatismo, o nome não é bonito não, né? Verdade. Reumatismo. Parece com traumatismo, alguma coisa assim. E muitos brincam, né? É uma palavra de origem alemã, reumatismo. Afinal de contas, o que é reumatismo? O que causa? O que ele causa, né? No corpo da pessoa e o que causa o reumatismo? Certo. A palavra reumatismo, ela engloba um conjunto de doenças que geralmente são crônicas, muitas delas autoimunes, mas nessa classe de doenças nós temos mais de 100 tipos que podem ter também influência metabólica, inflamatória. Então a palavra reumatismo antigamente ela era usada para designar, por exemplo, uma artrite. Hoje não, a gente chama pelo nome da doença, como se reumatismo fosse apenas um termo genérico, que é um grupo de doenças. Uhum. Agora, é um grupo de doenças, né? Exatamente. E quais são essas doenças, doutora, que fazem o paciente bater na porta de sua clínica, do seu consultório? Talvez, em primeiro lugar, a doença que mais afete essa população seja a osteoartrite, que é um caso de envelhecimento e desgaste das juntas. A própria artrite reumatoide é muito comum, fibromialgia, a gota acometendo mais o sexo masculino, doenças como o lúpus, as vasculites e as raropatias também. Raropatias? Isso, tem um grupo que é bem raro dessas doenças autoimunes, sabe? Como colagenose, Sjögren e muitas outras. Mas é como você falou, o que bate a nossa porta, basicamente, são essas 5 doenças. Agora, artrite e artrose, campeãs, né? Campeã, sem dúvida. Viu? É o que acomete muitas pessoas. Agora, vamos lá, doutora Isabela. O que é artrite e o que é artrose? Qual a diferença de uma para outra? Os nomes se parecem, né? Dá para confundir? Dá para confundir. Muitas vezes até o paciente tem dúvidas sobre o seu diagnóstico. A artrite é uma doença inflamatória que leva a deformidades e muito mais grave do ponto de vista fisiopatológico. Já a artrose, que hoje pela medicina mais recente a gente fala o termo osteoartrite, ela é uma doença, digamos, do desgaste ósseo, ou por uso que acontece muito nos atletas, ou mesmo pelo envelhecimento natural da população. Então a artrite ela vai estar num grupo de doenças inflamatórias que levam à deformidade, que causam sinovite, edema, e o interessante é que as duas causam dor. Por isso o paciente confunde, muitas vezes chega no consultório da gente descrevendo um padrão de uma doença, confunde com outra, porque uma delas vai doer mais no fim do dia, enquanto a artrite reumatoide incomoda o paciente ao acordar. Ele levanta com essa dor. Certo. Uma pode-se assim dizer, a grosso modo, crônica e a outra aguda? A
As duas são crônicas, sabe? As duas são Agora crônicas, elas têm né? períodos de agudização. Fez um pedal muito longo, deu uma tendinite, então agudiza uma artrose. E a artrite reumatoide, ela vai se agravar em períodos como o frio, se o paciente faz, às vezes, alguma atividade mais excessiva. Certo. Agora, doutora, há uma correlação próxima entre o médico reumatologista com o médico ortopedista em algumas situações, não tem? Com certeza. A ortopedia ela vai cuidar muito dos traumas, de tudo que é cirúrgico. E a reumatologia é praticamente a mesma área. Há um tempo atrás, cerca de 50, 60 anos, era realmente uma fusão. Depois é que surgiu a área reumatologia. Por isso que a gente vê poucos profissionais. A gente veio junto com a ortopedia e os ortopedistas internavam esses doentes, cuidavam deles. Mas a diferença básica é o ortopedista cuida daquilo que é cirúrgico ou traumas e nós vamos cuidar daquilo que é doença. Sei. E dá para poder perceber que o reumatologista, ele começa também a acompanhar a pessoa desde a tenra idade. Foi o que eu falei aqui, que esse negócio de reumatismo é doença de velho, coisíssima nenhuma, né, doutora? Coisíssima nenhuma, porque na idade, por exemplo, jovem, tem as espondilites que acometem homens. Na infância, nós vamos ter a febre reumática, podendo lesar até mesmo o músculo cardíaco. Então, ela acomete todas as faixas etárias. Muito bem lembrado isso aí. Agora, o reumatismo no sangue é a tal da febre reumática, não? A febre reumática é um deles e todas essas doenças que positivam marcadores séricos, como o lúpus, a artrite, a gente usa não na parte técnica e nem científica, mas é porque dá no sangue uma alteração que traduz para o médico aquela doença. A gente já tem uma vivência na vida, né? E já pegou um pouquinho de doença também, e graças a Deus passamos imunes a várias delas. Eu me recordo, por ouvir falar, que era uma tormenta reumatismo no sangue, a febre reumática, né? Tinha que tomar benzetacil. Exatamente. É isso mesmo, doutor? E até hoje é assim? Até hoje essa é a melhor droga porque trata, tem eficácia, uma resposta muito boa para o estreptococo, que na verdade é uma doença. A febre reumática, ela tem primeiro uma infecção e depois dessa infecção, então, o paciente desenvolve uma resposta exagerada, então a autoimunidade acontece no pós. Como é que é os sintomas dessa febre reumática na pessoa, no adolescente, no jovem, na criança? Isso, ela é uma doença que pega mais de 6 a 14 anos, então é criança e pré-adolescente ou adolescente. Ela vai acometer uma ou mais articulações, geralmente levando à incapacidade, ele vai ficar de cama. Outra coisa muito comum nela é febre alta, dor de garganta, em geral precede, inicia com a dor de garganta. Então por isso as mães ficam muito atentas. E as pernas ficam, principalmente quando é a junta, igual você falou, né? Exatamente. Não consegue caminhar. Fica sem caminhar porque é artrite com muito edema. E o risco dessa doença não é bem a própria artrite, é lesar o músculo cardíaco pegando válvulas e complicações futuras. Agora, dentro das especialidades não, né? Dentro dessa especialidade, que é a reumatologia, com o avançar da tecnologia, com a melhor qualidade da bioquímica, das drogas, é claro, houve algumas doenças que, quando da época em que a senhora formou, apesar de que é muito nova, e até os dias de hoje, ou quando da época que você começou e no histórico da medicina, já foram resolvidas e elas não voltam mais ou não aparecem com tanta frequência? Com certeza. Dentro da área do reumatismo? Com certeza. E o principal dado interessante dessa pergunta que o Afonso me fez é o seguinte: elas antes causavam muitas deformidades, então o paciente usava muita cadeira de rodas, é o caso da artrite reumatoide como a principal desse grupo, mas também espondilite. Por que a artrite? Porque ela pega 1% da população geral, então é uma doença muito comum. Hoje as drogas mais eficazes garantem, não que o paciente vá curar, mas ele vai entrar numa fase chamada remissão, em que a doença fica completamente estacionada, completamente controlada no sangue e esse paciente não tem crise, consequentemente não vai ter deformidade. Agora dizer que sara completamente, isso não. São doenças infelizmente crônicas, sabe? Às vezes você jura que aquele paciente vai ficar bem, você tira a droga, daqui 1 mês ou 6 meses ele vem com a crise. Vem com a crise, né?
Agora, é uma doença basicamente, então, que afeta as doenças, né? Que o reumatologista trata, basicamente ela afeta as juntas? Ela afeta as juntas, mas algumas delas mais graves, como a síndrome de Sjögren, afeta pulmão. A própria artrite reumatoide pode também fazer alteração pulmonar. O lúpus pega também miocárdio. Então, assim, Sei. elas afetam órgãos internos quando são mais graves. Uhum. A gente tem muita coisa ainda para falar. Você pode participar mandando sua pergunta para os WhatsApps, né, da TV Gazeta. E tem um outro WhatsApp que vai estar à disposição hoje também. Está ali, o 998-99860326. E tem também o WhatsApp da TV Gazeta, meu amigo Thales. Pode colocar para o nosso telespectador mandar a sua pergunta, 99847-2759, tá bom? A gente vai a um pequeno intervalo e volta já já, dando sequência à entrevista com a doutora Isabela, reumatologista, que está brilhantando o nosso programa de hoje. Já já a gente retorna, aguarde.